E o nosso segundo ponto, será que a carga nuclear efetiva ela afeta esse raio atômico, né? Então, o que acontece? Conforme nós estudamos, a carga nuclear efetiva ela tem a ver, né, com essa questão da atração, por exemplo, núcleo-elétron, certo? Então, é quanto de fato os elétrons eles estão sentindo dessa atração que o núcleo está exercendo sobre eles, tá? Então, quando nós temos, por exemplo, uma alta carga nuclear efetiva, significa, né, que por exemplo, o núcleo ele está exercendo uma grande força de atração, certo? Sobre os seus elétrons e está conseguindo conter, por exemplo, a eletrosfera daquele átomo, tá? Podemos dizer assim. O que isso afeta no raio, né? Vejam que se eu estou falando, por exemplo, né, que essa carga nuclear ela está relacionada com a força de atração que o núcleo exerce sobre os elétrons, né? Significa o quê? Que os elétrons eles vão tender a ficar mais próximos do núcleo quanto maior for a carga nuclear efetiva. Vocês conseguem entender? Então, quando eu aumento a carga nuclear efetiva, o que acontece com a minha eletrosfera? Ela acaba reduzindo um pouquinho, porque os elétrons tendem a ficar um pouco mais próximos do núcleo devido a essa força de atração, tá? Como a gente tinha visto antes, né, mais ou menos essa aqui era a tendência da carga nuclear efetiva, certo? Então a gente observava que os maiores valores de carga nuclear efetiva eram, né, obtidos da esquerda para a direita, né, e de cima para baixo, certo? Então, é como se a menor carga nuclear efetiva fosse obtida aqui em cima, mais ou menos no hidrogênio, e a maior carga efetiva, né, fosse obtida lá embaixo, mais ou menos no radônio. Foi isso que nós vimos, tá? Então, aqui vocês têm a primeira informação referente à influência, então, dessa carga nuclear sobre o raio. Vejam, né, que o comportamento, né, do raio, ele é oposto ao da carga nuclear efetiva quando nós estamos trabalhando em um mesmo período, né? Ou seja, quando nós temos uma mesma linha da tabela periódica, né, a carga nuclear efetiva, ela aumentava em que direção, né? Ela aumentava da esquerda para a direita. Nesse caso aqui do raio, o raio aumenta em que sentido? Da direita para a esquerda, né? Ou seja, num determinado período, os raios maiores vão ser aqui, né, nos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Por quê? Porque se esses, né, eles têm um menor valor de Z efetivo, significa que o núcleo ele não está sendo muito efetivo em atrair esses elétrons, né? Então, como o Z efetivo, né, a tendência dele é fazer com que a eletrosfera se contraia, né, ou seja, por meio dessa atração que ele exerce sobre os elétrons da eletrosfera, quando nós temos valores baixos de carga nuclear efetiva, o que vai acontecer é, basicamente, uma pequena expansão da eletrosfera, né? Então, vejam, os elétrons eles estão se repelindo mutuamente. Se esse núcleo não está conseguindo exercer uma forte atração sobre eles, é óbvio que eles vão se afastar um pouquinho, tá? E aí é por esse motivo que aqui, mais à esquerda da tabela periódica, né, nós teríamos os maiores valores de raio. Os menores raios são obtidos lá na direita, né? Quando nós estamos mudando, por exemplo, né, os elétrons dentro de um mesmo grupo, o que acontece com o raio? Se a gente fosse pensar pela carga nuclear efetiva, tá? Então, de novo, se o raio está tendo um comportamento contrário ao da carga nuclear efetiva, né? Ou seja, quanto maior a carga nuclear, menor o meu raio. A gente esperaria, né, que o raio atômico ele tivesse crescendo, certo? Da direita para a esquerda e de baixo para cima. Mas vocês observem que esse sentido, por exemplo, de crescimento do raio atômico dentro de um determinado grupo é exatamente o mesmo que a gente encontrou na carga nuclear. O que eu quero dizer com isso, né? Quando nós avançamos para baixo num determinado grupo da tabela periódica, né,
nós vamos estar aumentando o raio atômico. Por quê? Por que nós aumentamos o raio à medida que nós vamos descendo aqui, né, numa determinada família? Porque vejam que nós estamos continuadamente aumentando o número de prótons, certo? Desses elementos. Ou seja, nós estamos continuamente aumentando também o número de elétrons. E se nós aumentamos o número de elétrons, é óbvio que a eletrosfera está aumentando, certo? Porque a eletrosfera é justamente, né, toda aquela região que é ocupada pelos elétrons. Se eu tenho mais elétrons, a eletrosfera ela vai ter que expandir. Então, por esse motivo, quando eu vou para baixo na tabela periódica, eu também acabo aumentando o raio dos meus átomos, porque eles estão aumentando progressivamente a sua eletrosfera, pois mais elétrons estão sendo adicionados, por exemplo, nos elementos, tá? Então, quando nós falamos, né, dentro de um período, o raio atômico tem um comportamento inversamente proporcional à carga nuclear efetiva, porque ela vai tender, então, quanto maior ela for, a comprimir um pouquinho a eletrosfera. Dentro de um determinado grupo, o comportamento é idêntico à carga nuclear efetiva, porque a eletrosfera está aumentando, né? É claro que o Z efetivo ele pode ter um pequeno efeito, né, de contração dessa eletrosfera, mas não é uma contração tão intensa a ponto, né, de vencer, por exemplo, o número ali de elétrons que estão sendo adicionados, tá? Então, é basicamente isso que acontece. Então, como que nós temos o comportamento do raio atômico na tabela periódica, né? Em que sentido ele aumenta? Então, ele vai aumentar da direita para a esquerda e de cima para baixo, certo? Então, os maiores valores, por exemplo, de raio, nós obtivemos lá para o frâncio, né? E o menor valor é para o hélio. Quando vocês vão lá, por exemplo, numa bibliografia específica, enfim, o valor do raio do hélio é de 31 picômetros, né? Então é bem pequenininho, tá? E do frâncio é 348. Então vejam que é mais ou menos umas 10 vezes maior do que a do hélio, tá? Então eu coloquei aqui para vocês como que fica a variação, né, do meu raio, tá? Ali, gente, no slide, vejam que eu coloquei uma palavrinha errado, tá? Eu observei agora. Então, eu coloquei assim, que em um grupo a variação do Z efetivo era mais intensa, na verdade é do raio, tá? Então, num grupo, né? Ou seja, quando nós descemos aqui dentro de uma família ali da tabela periódica, o que a gente observa? Que a variação do raio é muito maior, né, do que a gente considerar dentro de um determinado período da minha tabela periódica, ou seja, de uma linha. Isso vocês podem ver ali na imagem pequenininha que eu botei ao lado, né? Por que essa variação dentro do grupo aqui ela é mais intensa? Bom, a primeira questão, obviamente, né, é o número, a variação grande que nós temos, né, de elétrons entre um nível e outro nível aqui da tabela periódica. Então já começa por aí, as minhas eletrosferas, né, elas têm um tamanho muito diferente dessas duas, né? É quase como se a gente fosse duplicando, quase, né, quase como se a gente fosse duplicando cada vez que a gente avança aqui para baixo dentro de um grupo. E além disso, não sei se vocês lembram, mas a carga nuclear efetiva dentro de um grupo, a variação dela não era muito significativa. Nós tínhamos uma pequena variação de Z efetivo. Por mais que ele aumentasse, né, nesse sentido aqui para baixo, né, a variação era pequena. Então, é como se o volume da minha eletrosfera influenciasse muito mais nesse caso, né, da variação do tamanho do raio ao longo de um grupo, tá? Porque o Z efetivo está contraindo, digamos, a eletrosfera mais ou menos igual, né? Só que a variação do tamanho da eletrosfera é muito grande, à medida que a gente vai para baixo. Ok?
Aqui eu mostro para vocês, né, mais ou menos os tamanhos, assim, de alguns dos elementos, né, então vejam que bem aqui na região perto do rubídio e do césio é onde nós temos os maiores valores, tá? E os menores valores são mais encontrados lá em cima, lá no oxigênio, no flúor, no hélio, por ali, ok? Então, nós temos basicamente, tá, os metais como sendo aqueles elementos que são maiores, certo? Então, os metais são os maiores, os não metais são os menores. Os metais de transição são mais ou menos.